Então, se o mundo não acabar por destruição, catástrofe ou tragédia, dizem esses estudiosos, o mundo acabará por uma doença. Os seres humanos morrerão. Talvez os mais resistentes consigam sobreviver, ou uma espécie consiga sobreviver. Como alguns acreditam que há milhões de anos atrás a barata conseguiu sobreviver a uma grande tragédia, uma catástrofe que o planeta Terra teve. Para alguns cientistas, a barata é o animal mais antigo que se tem conhecimento. Ele conseguiu adquirir resistência para algumas fases terríveis da história da Terra. Mas para o ser humano, a previsão não é muito animadora. O ser humano vai morrer. O ser humano terá o seu fim. Mas uma pergunta surge: como podemos ter uma vida nova? Como é que eu posso ter uma nova vida? Uma vida diferente da vida que eu tive até então? É possível eu ter esta nova vida? Que é o assunto de hoje. Fala sobre o batismo. A nossa equipe de comunicação perguntou no campus: é possível ser salvo sem ser batizado? Vejam algumas respostas que foram dadas. Não, de forma nenhuma. Só você entregando realmente tua vida a Jesus que você realmente vai ser salvo. Eu acredito que, na minha opinião, não seja possível, né? Eu estou testemunhando de Cristo e a toda a comunidade, né? Eu estou falando para todo mundo que eu aceito Jesus, aceitando Jesus no batismo. Bom, eu creio que é possível sim, porque existem pessoas que elas não chegaram a conhecer a palavra de Deus, mas elas viveram conforme a palavra de Deus. Então, creio, tem até um versículo que diz mais ou menos o seguinte, que as pessoas vão ser salvas com aquilo, ou com o conhecimento que elas têm. Então, é possível sim ser salvo, mesmo não sendo batizado. É possível sim, desde que a pessoa tenha consciência em Cristo, esteja Ele no coração, guardado, e confesse seus pecados. É possível sim. Olha, segundo a palavra de Deus, e nós que temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer e não for batizado, não. Agora, os casos especiais ficam naturalmente ao critério da graça de Jesus. Eu acredito que sim, porque a Bíblia fala que todo aquele que crer e for batizado será salvo. E assim, também temos um exemplo do ladrão que estava na cruz com Jesus, e nos últimos instantes de vida, Jesus disse que quando ele voltasse, ele estaria no paraíso com ele. Então, eu acredito que sim. É possível, porque você será julgado pelo que você conhece, por aquilo que você sabe. Aquilo que você não sabe, você vai ser salvo pela graça. Quer dizer, ambos os dois pela graça, né? A Bíblia é clara em dizer que aquele que crer e for batizado será salvo, mas também acho que Deus leva em consideração as circunstâncias de cada pessoa. Se a pessoa teve toda a chance de se batizar, se ela creu em tudo, mas não se batizou por algum motivo, que por desleixo da pessoa, eu acho que Deus está levando em consideração isso, para a não salvação. Ao passo que uma pessoa que não pôde se batizar, mas se no leito de hospital ela se converteu e creu em Jesus plenamente, eu acho que a pessoa pode ser salva mesmo sem ser batizada. É plenamente possível. O ladrão na cruz, ele foi salvo e não foi batizado. E a Bíblia cita outros exemplos também de pessoas que foram salvas e não foram batizadas. Até a vinda de Cristo, nenhum cristão foi batizado. Aliás, nenhum dos judeus foram batizados. Eles foram batizados a partir de Cristo, porque Cristo que criou o batismo, que implantou a cerimônia do batismo para aqueles que creem nele fossem batizados e fossem separados através desse ritual. A Bíblia começa falando sobre a criação de todas as coisas. Abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, verso 8 a 10. No comecinho, aqui, Deus nos conta como foi o começo. Verso 8.
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. E pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. A Bíblia nos fala que no começo, nesse jardim, havia uma árvore que era fundamental e imprescindível à vida humana. A árvore da vida. Desta árvore, o ser humano tirava o seu sustento para uma vida sem fim. A árvore da vida era a representação de que o ser humano não morreria. Era na árvore que ele buscava um alimento que Deus havia preparado, acima de qualquer outro alimento. Era nesta árvore que o ser humano deveria se alimentar e buscar o sustento de sua vida. Mas o texto bíblico diz também que havia uma outra árvore. Uma árvore chamada da ciência do bem e do mal. Esta árvore estava sob os cuidados de um anjo que havia se rebelado no céu. E o nome desse anjo era Lúcifer. Deus colocou esta árvore no jardim como prova da liberdade e as escolhas do ser humano. Deus não queria seres humanos programados, mas seres humanos livres. Deus não queria seres humanos que o seguiam porque não tinham outra coisa para fazer, mas Deus queria seres humanos que o seguiam porque escolheram segui-lo. Seres humanos que decidiram segui-lo. É esta a opção e a proposta que Deus fez na criação, e é a mesma proposta que Deus faz hoje para você. Deus não te força a segui-lo. Deus não te obriga a segui-lo. Deus simplesmente convida, Ele quer, Ele chama, mas a resposta quem dá é você. Seu pai não pode dar para você, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seu padrinho, sua madrinha, ninguém. A escolha que você faz é só sua. A minha escolha não pode salvar você, porque a escolha tem que ser sua. Se eu escolhi me salvar, só envolve a mim mesmo. A escolha tem que partir de você. Deus deixou essa árvore lá e disse: Adão e Eva, essa é a árvore da vida, comam dessa árvore, vivam nesta árvore. Mas esta árvore aqui é a escolha de vocês. Vocês são livres. Eu não quero obrigá-los, eu não quero forçá-los a nada. Escolham, façam uma decisão. Essas duas árvores representavam vida e morte. E estava diante de Adão e Eva escolherem. Deus requeria uma prova de fidelidade. Uma só. Mas, de resto, Deus cuidava de todo o jardim. O ser humano não tinha que regar. Deus não cobrava nada. Tudo que Deus colocou no jardim, Ele dava de graça. Deus não cobrava conta de luz, a água era de graça, não tinha IPTU. Deus também não colocou hospital, porque no plano original de Deus, ninguém sofria, ninguém adoecia. Não tinha necessidade de ter hospital. Não tinha injeção, não tinha maca, não tinha carro do resgate, não tinha médico nem paramédico. Não era necessário isso. Deus não deixou nenhum espaço no jardim para construir um hospital. E também, por consequência de não ter um hospital, Deus também não deixou nenhum espaço para construir um cemitério nesse jardim.
porque o ser humano não morreria. O plano de Deus era a vida eterna. Por isso, tumba, caixão, isso não fazia parte dos planos de Deus. O plano de Deus era uma vida eterna. Um acidente aconteceu, o pecado entrou na história do ser humano. Mas perceba, a Bíblia termina exatamente como começa. São 1189 capítulos que a Bíblia nos traz. Os 2 primeiros capítulos falam desta terra perfeita. A partir do 3º capítulo. E depois, nos 1184 capítulos que se seguem, dando 1185 capítulos, falam da história do pecado neste mundo. E os 2 últimos capítulos, Apocalipse 21 e 22, falam que esta terra voltará a ser como ela era no começo. Vejam, que está em Apocalipse capítulo 22. Vamos ao final. Há um capítulo de uma terra perfeita. Apocalipse capítulo 22. Diz o texto bíblico, Apocalipse capítulo 22. Fala aqui João: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. Estão vendo a semelhança? Na criação, Deus colocou um rio e a árvore da vida. E agora, no paraíso restaurado, quem é que volta lá? Os mesmos elementos. A árvore da vida e um rio. A Bíblia então fala de um rio no começo e de um rio no final. Fala da árvore da vida no começo e fala da árvore da vida no final. O que a Bíblia está nos dizendo, do começo ao fim, é que o plano de Deus é devolver ao ser humano tudo aquilo que ele tinha e perdeu por causa do pecado. Ele vai te devolver aquilo que você nem viveu, não deu tempo, você não estava lá. Mas o plano dele é devolver ao ser humano tudo aquilo que o ser humano perdeu. Deus vai devolver o rio. E Deus vai devolver a árvore da vida. Porque a vida humana será transformada. A vida humana será regenerada. Não seremos mais da forma como somos. Em cada página da Bíblia há um rio que liga o primeiro rio ao último rio. E este rio é um rio de sangue, não de água. Porque este rio que determina o ser humano, que possibilita o ser humano ter tudo de volta, é um rio que passa pela cruz de Cristo. É um rio que passa pela morte de Jesus. Foi o sangue de Jesus que possibilitou a mim e a você termos de volta aquilo que tínhamos e que agora já não temos mais. Se Deus um dia vai nos dar tudo de volta, você já imaginou poder começar a sua vida de novo? Você já teve vontade de voltar no tempo? Como um DVD, você volta aquele dia, aquele momento, aquelas palavras, aquele ato, aquele pensamento. Eu já tive vontade de voltar no tempo várias vezes.
Se eu soubesse, eu não teria feito, ou não teria falado. Às vezes, o peso da culpa e do remorso é tão grande, e a vontade de voltar no tempo é inevitável. Todo mundo tem isso, todo mundo passa por isso, a vontade de voltar no tempo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, é impossível ao ser humano voltar no tempo. É impossível ao ser humano refazer aquilo que já foi feito. Mas a mensagem de consolo é que não importa o que você fez, quando você, arrependido, confessa, Deus te perdoa e Ele olha para você como se você jamais tivesse cometido um pecado. Isso é uma promessa bíblica. Deus diz: dos seus pecados eu não me lembro. Não é porque Deus tem muitos pecados para lembrar, porque infelizmente o nosso nível de pecado é grande. Quantas vezes peca uma pessoa por dia? Já parou para pensar? Dez pecados por dia é muito ou é pouco? Pouco? E 20? Quando eu estou falando de quantos pecados, eu estou dizendo de pecados de atos, palavras e pensamentos. Complicou? Dê a calculadora aí, pastor Vinícius. Vamos fazer a conta aqui. Vamos chegar a um número. 20 pecados é pouco ou é muito? Pouco? Por dia? 25? Tá bom? Ou é pouco? Pouco? O povo está pecando muito, viu? Pastor Gideão vai dar um número para nós. Quantos pecados, pastor Gideão? 100 pecados por dia. O pastor Gideão está pecando muito, viu, pastor Tânia? 100 pecados? Eu acho que é muito, não é? Dá tempo de 100 pecados por dia? Não, 50 pecados, tá bom, pastor Gideão? Ou é muito ainda? Agora veja, se a gente pecar 50 vezes por dia, quantos pecados numa semana? Faz a conta aí, vai fazendo a conta, porque até agora é fácil. 350 é moleza. 350 pecados por semana. Num mês, vai dar 1.400. Certo? Não, 350 numa semana, vezes 4. São 4 semanas no mês. 1.400. 1.400, ó, como a gente peca. 1.400 pecados por mês você peca. No ano, 15.800. 16.800. Por ano. O negócio está ficando complicado, né? Em 10 anos, 168 mil pecados em 10 anos. Faz vezes 3, que é para eu saber quantos eu já pequei. 504 mil pecados, isso é a minha conta. Agora vamos fazer a conta do pastor Itaniel. Isso é para ficar mais tranquilo. Então do Gideão é sempre o dobro do meu. Pastor Daniel, multiplica agora o meu por 2. Porque é idade, né? Assim.
1 milhão. Na idade, estou falando do pastor Daniel na idade, não na quantidade. Na idade. O pastor ele foi que está com muito crédito nessa conta. Mas vejam, nós estamos fazendo uma conta média. Uma pessoa, em 70 anos de vida, nós fizemos uma conta, vai cometer quantos pecados? Em 10 anos, vai dar 100 e... Vou ter que fazer a conta tudo de novo agora. Devia ter falado logo que eu queria 70 anos, né? 50 por dia. Então vai fazendo a conta. Nós vamos chegar ao número final de pecados que a gente tem. Olha só, é pecado de monte. Né? Pecado que não tem mais fim. Imagina você escrever todos os seus pecados, um por um. Você não ia fazer outra coisa na vida, ficar escrevendo pecado. E mesmo assim ia pecar. Não tem jeito de você deixar de pecar. Isso é uma desgraça que aconteceu quando o ser humano adquiriu a natureza pecaminosa. Se você ficar trancado num quarto escuro, amarrado, com os olhos vendados, com fone de ouvido, ouvindo Arautos do Rei o dia inteiro, assim você vai pecar. 24 horas ouvindo, sem folga. Não tem jeito. Agora, a mensagem de conforto é: não importa o que você fez, esse rio de sangue é um rio que passa pela minha vida e pela sua vida. E quando você pede perdão, você fala assim: Senhor, estou eu aqui, 504 mil pecados. Jesus fala assim: está arrependido? Estou, está perdoado. Senhor, depois que pedir perdão, fala: Senhor, quais eram os pecados que eu cometi mesmo? Jesus fala assim: não sei, não me importa mais, acabou, passou. Isso é o que Deus faz por você. Esta nova vida, Deus pode te dar um novo começo. Como o DVD, não dá para voltar no tempo, mas dá para voltar na situação do seu coração, na sua situação espiritual, na sua salvação. Você pode voltar a ser uma pessoa sem pecado como você era quando nasceu, porque Ele te perdoa, Ele apaga, e a vida começa de novo. Você pode começar de novo.